Oi pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é abrir em detalhes, né, para os clientes da Serverdoing que ainda tem dúvida de como funciona a parte de publicidade legal, né? Bom, ao longo dos últimos anos a gente foi conversando com muitos portais de conteúdo e a gente foi vendo a realidade de jornais impressos e etc. E o que a gente foi aprendendo? Durante muito tempo, em cidades do interior e etc., você criava um jornal impresso para viver da renda da publicação do Diário Oficial do Município e etc. Né? Ou seja, eu criava um jornal e a principal renda do meu jornal era a publicação do Diário do Município ou das cidades da região para isso funcionar. Né? Com o advento da internet, isso foi mudando. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, até onde eu tenho informações, as prefeituras hoje em dia têm lá o diário online onde elas fazem suas publicações. Então elas não precisam mais do jornal impresso para fazer a sua publicação, chamar para pregão e etc. E ao mesmo tempo o volume e a quantidade de jornais impressos diminuiu muito, né? E o que foi surgindo? O que a gente tem agora nesse momento para essas soluções? A gente tem a publicidade legal online. Então é sobre isso que a gente fala nesse texto aqui do nosso site, né? Aqui da Serverdoing. E o que a gente quer trazer, né, para os nossos clientes ou potenciais clientes sobre isso. A gente foi percebendo no mercado que existe um grande potencial de eu ter uma fonte de renda com publicidade legal, né? Ou seja, eu tenho um portal de conteúdo e a gente atende centenas de portais de conteúdo e eles podem ter uma renda com o uso de publicidade legal online. Aqui a gente fala dos tipos de publicidade que podem existir e etc. Então, como que funciona, né? Grandes empresas, ao invés de procurarem um jornal impresso, podem procurar um portal online que tenha presença naquela região para fazer chamada de edital, convocação de assembleia, casos de abandono de emprego, né? E o que a gente foi aprendendo ao longo dos últimos meses, até do último ano, conversando com muitos portais e alguns foram nos ensinando, né? Sobre isso. A gente percebe que sempre que existe a possibilidade de uma empresa, por exemplo, fazer um chamamento para abandono de emprego, é muito melhor e muito mais barato ela publicar num portal online do que ela pagar eventualmente um oficial de justiça para ir atrás. Então, o que a gente foi aprendendo é que isso é uma possibilidade de empresas economizarem. Então, as empresas podem economizar com a publicidade legal em portais de conteúdo e para os nossos clientes, naquela teoria dos tijolinhos, é uma nova fonte de renda, né? Para isso, encerramento de ações, publicação de súmula, enfim, uma série de pontos que a gente levantou, né? Aqui a gente traz as legislações que são pertinentes e a gente vai ter, se eu não me engano, agora nesse ano de 2024, um webinar sobre isso. A gente vai trazer um advogado especialista em direito digital para tirar as dúvidas, para mostrar como funciona, para explicar como que a legislação foi mudando, né? Eventuais detalhes de um estado ou de outro, de como isso funciona, né? E a oportunidade. Para os nossos portais, a gente sim traz que é uma oportunidade de faturamento. Então, alguns portais, na publicação de um edital online só, conseguem receber de 300 a 3 mil reais numa publicação só, né? Então, é muito importante. Compõe a matriz de faturamento dos nossos clientes e é sobre isso que a gente busca tratar e trabalhar aqui nesse texto e falar dessas vantagens. Então, o que a gente costuma falar, né? Que os nossos clientes que têm melhores rendimentos e melhores resultados com isso tiveram um relacionamento com junta comercial de seus estados e empresas de contabilidade da região. Eventual escritórios de advocacia podem ser pontes também, mas principalmente
escritório de contabilidade, porque eles precisam dar esse respaldo para o cliente de, olha, eu tenho que fazer uma convocação aqui, uma chamada, eu tenho uma empresa SA, eu preciso fazer uma abertura para um leilão que a gente vai ter. Então, dado toda essa explicação, né, da evolução, que antes muitos jornais impressos tinham como principal fonte de renda a divulgação, né, que vinha da prefeitura para os seus chamamentos, que em muitos estados isso já se digitalizou completamente e esses jornais perderam essa fonte de faturamento, e ao mesmo tempo os jornais que antes eram impressos, muitos deles hoje em dia são totalmente digitais, e essa publicação pode acontecer. Então eu vou trazer aqui modelos, né? Então eu vou abrir aqui o ND+, a parte de publicações, publicações legais. Um cliente nosso, eu vou mostrar o modelo deles de publicações legais. Então eles abrem dia a dia e eles juntam todas as publicações num documento só, que é publicado dia a dia. Então vem aqui, é um documento PDF, eles diagramam, né? Ou seja, alguém tem que fazer o trabalho, unir, juntar todos os documentos de tudo que surgiu. Ó, aqui eles estão recebendo até do próprio governo do estado, né? De uma SA, desculpa, né? Os editais do governo do estado. Então, é diagramado. Várias empresas, né? Aqui, de novo, de uma prefeitura e etc., aviso de licitação, da Federação Catarinense de Voleibol, e isso é uma fonte de faturamento para o nosso cliente, né? Aqui é possível homologar e esse documento é assinado digitalmente. Então, tem um valor legal. Tecnicamente, como que isso vai funcionar? Num dado momento, se alguém impugnar e falar, olha, a Federação Catarinense de Vôlei não divulgou como deveria. Eles têm essa comprovação, que eles divulgaram no meio digital, que tem sim validade legal, que isso foi publicizado na forma correta. Então, isso foi feito. Ou seja, o ND+, o portal de conteúdo, tem como garantir isso. O que a gente busca explicar para os nossos clientes? Esse processo é muito legal, só que esse processo depende do cliente diagramar. O que a gente recomenda para os nossos clientes? Um processo muito mais simples. Aqui, ó, publicações legais, aqui do portal OCP News, eles estão utilizando uma solução que a gente forneceu o código base para eles, né? Com o objetivo de ajudar o desenvolvimento deles. E como funciona? É uma editoria no site chamada Publicações Legais. Em cada uma dessas publicações tem o chamamento ali, né? Central Sul Leilões e etc. E é um item a cada linha. Então, para não ser necessário esse processo de diagramar, unir todas as publicações legais, que isso vai tomar tempo operacional do nosso cliente portal, esse modelo é muito mais simples. Cada um deles é um documento. Então, tem aqui o documento, ele clica, abre um documento PDF que ele recebeu do cliente. Então, como é que funciona? É feita uma negociação, o cliente vai ter uma tabela de valores que, pelo que a gente acompanha no mercado, nossos clientes cobram de 300 a 3 mil reais e recebem um PDF. Esse PDF é assinado, né? Vou dar um zoom aqui, é assinado pelo sistema automaticamente do portal do nosso cliente. Isso pode ser feito, então automaticamente. Esse cliente utiliza um publicador dele em WordPress, né? E o código base que a gente forneceu em WordPress. Como que funciona em detalhes técnicos, né? Aqui é como se fosse um post type, né? Então no WordPress tem tipos de postagem, como tem artigos, notícias, páginas. Tem lá um novo post type criado chamado publicações legais, né? É um envio de um documento. Sempre que é feito um upload de um documento nesse post type de publicações legais, que recebe um documento PDF, esse documento é assinado digitalmente, né? Qual é a biblioteca que a gente recomenda? Se o teu projeto é feito em WordPress, em PHP, tem a biblioteca TC PDF. É uma biblioteca que permite assinatura digital. Então, o nosso cliente precisa ter um certificado
digital, né, em arquivo, ele sobe para o site dele esse arquivo e esse código assina o PDF. Tato, eu não quero isso, eu não tenho isso, eu não sou cliente da Serverdoing, consigo me virar sem isso? Consegue. Cria uma editoria no teu site, dependente do modelo do publicador, negocia valores, assiste o nosso webinar para entender em detalhes a legislação e para assinar o PDF 1 a 1 que tu negociou, usa esse site do governo, assinador ITBR. Eu entro aqui e eu assino, né, o documento PDF digitalmente, tem o mesmo valor. Esse documento assinado, você sobe para o seu site. O que a gente fez para ajudar esse cliente é um sistema que já faz isso de maneira automática, tá? Expliquei ali em detalhes, tecnicamente, como isso se dá. É um novo post type no WordPress, cria uma nova categoria, tem plugins que criam um novo post type e usa uma biblioteca TC-PDF para assinar o upload desse documento, né? Para criar essa editoria. Bom, tecnicamente, por que a gente prefere esse modelo? Porque esse modelo é muito mais simples, ao contrário do modelo do ND+, de outros clientes nossos, não é necessário que alguém todo dia precise diagramar esse documento e tem o mesmo valor legal. Os nossos clientes, muitos dos nossos clientes já estão sendo chamados para enviar esse documento ou comprovar, né, um documento que foi juntado em algum processo, que ele é idôneo, que ele não foi modificado e que sim, ele estava publicado desde aquela data no site do nosso cliente. Então, é esse o objetivo, né? A parte de publicidade legal é uma fonte de renda que deve estar no radar dos nossos clientes, sim. E caso você tenha qualquer dúvida, leia aqui o nosso material dentro do site. Qualquer nova dúvida, fique à vontade, entre em contato com a gente vai estar sempre à disposição. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.